Salmo de número 127, abra sua Bíblia, em reverência à palavra, vamos ficar de pé. Se você ainda não tem um lar espiritual, faça desse lugar o seu lar espiritual, essa família, a sua família de fé. Se você ainda não se rendeu a Jesus como Senhor e como seu Salvador, nós estamos aqui para lhe ajudar nessa caminhada de fé. Não existe como nós sermos cristãos sem andarmos juntos. Salmo 127. Diz assim a palavra do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Oremos. Senhor, ensina-nos dependência, ensina-nos confiança e ensina-nos em tempo. Por favor, Senhor, ensina-nos de fato e de verdade a praticarmos na vida, termos como estilo de vida, como marca da nossa vida, total e restrita dependência de Ti. E que os nossos corações sejam plenos em confiar na Tua palavra e na Tua presença. É a nossa oração, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Podem sentar. Tarde demais, o autor desse salmo, ele relata tudo que lemos aqui. Esse é um salmo de Salomão. Salomão, ao escrever esse salmo, ele, meus irmãos, não o praticou. Sua edificação, tanto literal quanto figurada, se tornou completamente desenfreada. Seu reino foi uma ruína. Ele foi o protagonista da divisão dos reinos, reino do norte com o reino do sul. Seus casamentos, uma negação desastrosa de Deus. Se fez, praticou poligamia, e ele casou-se em julgo desigual. E hoje, meus irmãos, quantos de nós estamos a sofrer com as nossas famílias? E quantos de nós não construímos a nossa casa à prova de terremotos? À prova de terremotos. Eu quero falar com você que hoje a família não está lá muito bem. A sua relação com os relacionamentos parentais, consanguíneos, não vai lá muito bem. Quero falar com você. Eu quero falar com você que as relações parentais estão muito bem. Estão muito bem. Mas a grande questão, elas estão blindadas, elas estão construídas à prova de terremotos, elas estão construídas sobre a rocha. Eu também quero hoje aqui, em nome de Jesus, me dirigir a você que vive, como eu, nesse mundo de alta periculosidade. São perigos de toda sorte. Perigos físicos que colocam em risco a nossa idoneidade física. Também perigos intelectuais, emocionais, psicológicos. Eu nunca vi tanta gente deprimida, angustiada, e tantas pessoas sofrendo de ansiedade como nesses dias. É a doença que em nada se compara com uma pandemia. É algo que, de proporções assim, exponenciais. Eu quero falar com você que vive preocupado com o seu trabalho, com o seu dinheiro, com a sua provisão. E também quero falar com você que não vive preocupado com isso, mas saber se de fato fora construído em bases sólidas. Quero falar com você que seus filhos têm lhe trazido alegrias, e com você que seus filhos não têm lhe trazido tanta alegria.
E você que pensa que já está garantido, eles não trarão jamais tristezas para o seu coração. Esse salmo, irmãos, ele fala um pouco sobre um bom sono, onde nesse sono reparador nós somos abençoados por Deus, porque ele diz, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, dormir pouco. Esse salmo é para a gente que está dormindo pouco, que está labutando, que está correndo atrás, que está trabalhando bastante. Esse salmo é para você que está dormindo pouco, está dormindo muito tarde, acordando muito cedo. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Nós vivemos hoje a maior crise do sono de todas as épocas. Nós temos na Unifesp uma pesquisadora médica, Mônica Levi Anderson, ela catalogou 80 distúrbios do sono. Imagine, 80 distúrbios do sono. E esse salmo, ele fala das áreas que nos tiram sono. Ele fala da família, no que diz respeito às relações. Ele fala da nossa segurança. Hoje, mais uma vez, eu me ressinto da nossa cidade ser cortada por uma estrada que ainda esquecida pelo governo, por causa de a falta de uma boa engenharia de trânsito, ainda sofre colisões violentíssimas, levando muitos nossos familiares e vizinhos a óbito. Então nós vivemos em coisas que fazem a gente perder sono. Quando um sai, se vai voltar a tempo e passando por essas estradas, nós também, esse salmo fala sobre a nossa provisão, o nosso sustento, que tira o nosso sono. E também fala de filhos que também tira o nosso sono. Então eu quero hoje conversar com você. A minha intenção hoje aqui é trazer o testemunho da palavra, mas também eu queria hoje aqui, principalmente para você que nos visita, trazer o nosso testemunho, o testemunho de algumas das famílias da igreja, que estão vivendo uma vida debaixo dessa graça e dessa proteção e dessa dependência de Deus, e com isso estão sendo muito favorecidos em suas vidas, nesse particular de relações, segurança, provisão e tristeza com os filhos. Eu dividi esse salmo, meus irmãos, primeiro nos versos 1, que fala da família, o verso 1, que fala da segurança, e o verso 2, que fala do trabalho. Ele começa, e quero lembrar os irmãos, ele está dizendo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. É óbvio que ele não está falando de uma construção civil, mas está falando de um lar, das relações parentais, dos acordos entre famílias, marido, esposa, as regras elementares fundamentadas pela palavra de Deus, o proceder do pai com o filho, do filho com o pai, e essas relações ele trata aqui. Ele trata da segurança também. Se o Senhor não guardar a cidade são os ajuntamentos das famílias, os ajuntamentos dos lares, os ajuntamentos das famílias, muitas famílias ajuntadas, muitos lares, formam a cidade. E toda cidade ela é objeto de risco, de invasores, de ladrões, né, de ataques do mal, e ele fala sobre essa segurança na cidade. E ele também no versículo 2, ele vai falar sobre trabalho. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados e dar quanto nome. Então ele fala de trabalho. E o remédio, para nós lidarmos com isso aqui, meus irmãos, é nós vivemos a vida na dependência de Deus. Porque todo projeto, já disse o profeta, que nós confiamos no nosso próprio braço, e agimos independente de Deus, são projetos fadados ao fracasso, à derrota, à falência, a ser destruído, desconstruído completamente. E a dependência é o caminho para isso. Então, olhando para o texto, ele vai falar a casa e a família. Se o Senhor não edificar, ele vai falar sobre segurança, e ele vai falar sobre trabalho. E depois, mais tarde, eu falo sobre os filhos. Mas primeiro, só para trocar aqui em miúdos, se o Senhor não edificar, não há família. Não há família que permaneça de pé, não há família que comece e termine se o Senhor não edificar. Isso é impossível. Você pode repetir? É impossível. Se o Senhor não guardar, não há proteção. Por mais sistema de segurança, por mais blindado, por mais portão, por mais que você coloque um cachorro feroz, por mais que você possa fazer monitoramento, contratar um guarda-costa, por mais que você faça, se Deus não lhe guardar, se Deus não lhe guardar, não há proteção.
Lamentamos essa semana o assassinato de 3 médicos. Disseram confundidos com outros, né, de milícias, enfim. Não há proteção, meus irmãos. Se o Senhor não guardar, não há proteção. E se o Senhor não der, se o Senhor não prover, não há pão. Quem pensa que é autônomo, independente, e consegue prover para si o suficiente para viver a vida e terminar a vida, é engano. E vai se deparar mais cedo ou mais tarde com a sua própria falência. E eu quero trazer essa ajuda, esse alerta para mim e para você. Nós nos gabamos, meus irmãos, da nossa eficiência, competência e dos nossos recursos. Nós nos gabamos de fazermos com excelência, mas preste atenção, fazer com excelência, com eficiência, fazer tudo sempre, ter essa competência, fazer aplicando tudo que se pode, que se sabe com os nossos recursos, não é o suficiente. Olha, você poderia ter até, eu coloquei aqui um gráfico, você poderia ter toda a eficiência. Olha, você poderia ter toda a competência. Olha, você poderia reunir todos os recursos. Mas quem crê na palavra de Deus, diga amém. Você pode fazer tudo com eficiência, com competência, e você pode ter todos os recursos. Mas se o Senhor não fizer, é em vão aquilo que você está fazendo. Em vão. Nós somos, irmãos, dependentes. Nós fomos criados para existir na dependência de Deus, para a glória de Deus. O ser humano, ele foi criado para existir na dependência. Deus não criou o ser humano para viver a parte dele. Quem inventou esse microfone aqui não precisa estar presente. Quem inventou esse microfone aqui não precisa do inventor dele para que ele continue a produzir ou a realizar aquilo para o qual ele tem competência e eficiência para fazer. Não precisa. Mas nós, o ser humano, nós fomos criados, irmãos, para sermos a imagem e semelhança de Deus, vivemos na dependência de Deus, desfrutarmos de Deus e vivemos para a glória de Deus. E a sociedade precisa entender isso de uma vez por todas. Por mais que você pense que sabe e que possa, você sabe e pode momentaneamente. Por mais que você pense que tem os recursos, você tem por enquanto. Mas qualquer hora dessa, termina. Essa semana, uma pessoa me procurou, disse assim, pastor, eu disse assim, cadê o seu esposo? Ué, meu esposo foi embora de casa. Ué, ele foi embora de casa? Ele foi embora, pastor. Mas por que ele foi embora? Eu não sei, ele foi embora. Ele falou que quer curtir a vida. Quanto tempo vocês têm de casado? Nós temos 16 anos de casados. Mas o que houve com ele? Eu não sei. Ele falou que agora quer curtir a vida. Essa esposa, há um dia atrás, antes de me dar essa notícia, ela disse, está tudo bem. Está tudo legal. Está tudo bacana. Eu conheci um homem, 50 anos de casado, a esposa dele me procurou e disse assim, olha, meu marido, ele me trocou, pastor, por uma menina de 15 anos de idade. Falei, não, seu marido, você tem 50 de casado? É 50 de casado. Então, teu marido tem quantos anos? Meu marido tem quase 80 anos. E ele foi embora, ele foi embora. Ele foi com uma menina de 15 anos. 15 anos, eu não estou acreditando. Acredite se quiser. O que eu estou querendo dizer com isso? Quem tem 16, quem tem 50... Meus irmãos, nós precisamos de Deus e dependemos de Deus para permanecer até o fim. Seja na família, seja na provisão do trabalho, seja na segurança, nós dependemos completamente de Deus. Nem sempre, inclusive, nós temos essa suficiência, pois eu podia usar outras nomenclaturas, né, outras aplicações, mas, por exemplo, saber fazer é competência. Talvez você diga que você tem competência. Poder fazer é eficiência. E os recursos são as ferramentas, como um pedreiro. Se a gente disser, bom, esse pedreiro ele sabe fazer, sabe, ele tem competência. Mas nem todo mundo que tem competência tem eficiência. Vamos saber que esse pedreiro está doente. Nós temos um pedreiro aqui na igreja que ele está doente. Então, ele tem competência, mas ele não é eficiente, ele não tem eficácia, ele não consegue. Ou então ele tem competência, tem eficiência, mas não tem as ferramentas. Ou ele tem a ferramenta, tem eficiência, tem disposição, mas não tem competência, não tem qualificação para isso. Então, para você manter a sua família, para você guardar a sua casa, para você prover o seu lar,
para você ter filhos abençoados, você vai ter que ter competência, eficiência e ferramenta. Você vai ter que ter competência, eficiência e os recursos para isso. Agora, será que você pode, primeiro, ter esses recursos e aplicá-los em todo o tempo e durante todo o período da sua vida? Quem pode? Quem consegue? Ninguém consegue. Segundo que essa competência, essa eficiência, essas ferramentas, esses recursos, eles vêm de Deus para nós. É de Deus que vem. Eu não tenho recursos para me manter como pai dentro de uma média, ou como marido dentro de uma média. Eu não tenho esse recurso. Eu posso ter agora essa competência, essa eficiência, essa ferramenta, mas semana que vem, quem diz que eu vou ter? E isso vem de Deus. E ainda que eu tenha toda a competência, toda a eficiência, todos os recursos, e eu tenho em todo o tempo, e durante todo o período, a Bíblia está dizendo que ainda assim é pouco, ou é insuficiente. É insuficiente ainda. Porque o texto diz, se o Senhor não edificar, em vão trabalhos que edificam. Não está dizendo que o edificador não tenha competência, eficiência nem recurso. Está dizendo que ainda que você tenha, e não tem, eu não tenho, ninguém tem, durante todo o tempo, em todas as circunstâncias, durante todo o período, toda a competência, toda a eficiência, todas as ferramentas, nós não temos. Eu quero dizer com isso para os irmãos, que nós, irmãos, somos incapazes, limitados, nós somos incapazes e limitados, nós somos finitos, no que diz respeito à demanda que há na nossa família, na nossa segurança, no nosso trabalho e na relação com os nossos descendentes, nós somos incapazes. Ainda que você seja uma super mulher, um super homem, no desempenho do seu papel como marido, como esposa, como filho, como mãe, como filha, como pai, ainda que você tenha toda a competência e não tem, toda a eficiência e não tem, todas as ferramentas não tem, e se tem agora, não vai ter durante todo o tempo, ininterrupto, sem falha alguma, você não vai ter, e a Bíblia vai dizer que ainda que você tenha, porque tanto o edificador quanto o guarda aqui, e quanto o trabalhador também, que dorme tarde e levanta muito cedo, eles não são aqui, nesse texto em particular, eles não são depreciados. Eles estão lá fazendo o seu melhor. Eles estão lá fazendo o seu melhor. Mas ainda assim, o nosso melhor não é suficiente. Repete comigo, o meu melhor não é suficiente. Por quê? Esse texto vai dizer, por 3 vezes aqui, que se o Senhor não, por 3 vezes, se o Senhor não, 2 vezes explicitamente, e uma terceira está implícito no texto. Se o Senhor não. A nossa aparente competência, eficiência e ferramentas são insuficientes ainda. Porque só o Senhor é o verdadeiro edificador, só o Senhor é o verdadeiro protetor, só o Senhor é o verdadeiro supridor. Só o Senhor, diga, só o Senhor, não tem outro, só o Senhor. Portanto, irmãos, 3 áreas de inutilidade de todo o trabalho. Por isso, muitos de nós estamos cansados, decepcionados, muito bem intencionados, mas cansados, decepcionados e frustrados. O cansaço, eu entendo você que está cansado, pastor, eu estou cansado da minha família, pastor, eu estou cansado dos trabalhos e do meu desempenho de provedor. Olha, eu estou cansado de me preocupar com a segurança psicológica, emocional, espiritual. Eu estou cansado de me preocupar com a segurança física da minha casa. Eu estou cansado. O que você vai pedir da gente? O que a Bíblia está pedindo? O que você vai exigir de nós? Não, eu não estou aqui para exigir, não. Eu estou chamando você para uma parceria dependente. O meu convite nessa noite é para você hoje oficializar, você que é cristão ou você que não é cristão, você oficializar uma parceria dependente com Deus, diante de Deus, para acabar com essa frustração, com esse cansaço, para acabar com essa desesperança de que não dá para ter uma boa família, de que não dá para ter uma vida financeira em paz, que não dá para ter uma vida em paz quanto ao quesito de segurança. Dá sim. Esse salmo destaca 3 áreas de inutilidade. Na edificação, na segurança e também na provisão, porque só Deus edifica, só Deus guarda e só Deus concede tudo aquilo que nós precisamos. Só Deus. Nós não somos dispensados, tá, irmãos, de continuar com a nossa participação.
Nós não somos dispensados de continuar com a nossa participação na casa, na segurança, no trabalho e nos filhos. Você não está dispensado. Diga para o teu vizinho, você não está dispensado. Mas eu não sei se o seu vizinho vai se ofender. Se ele se ofender, você pode dizer para mim. Você não está dispensado. Mas fala para ele assim, mas é inútil. Que é isso, pastor? É inútil. Se quiser ler de novo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão, inútil é trabalhar os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão, inútil é a vigilância do sentinela. É inútil, aí verso 2, na versão revista atualizada, já usa a palavra. Inútil, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. É inútil. Trabalhar sem Deus é inútil. Trabalhar sem ser para a glória de Deus é inútil. Trabalhar sem parceria dependente é inútil. É inútil. Talvez pense você, mas está tudo bem. Está tudo bem porque os ventos lá de Mateus, né, do Sermão do Monte, aquele vento daqueles que construíram sua casa sobre a rocha e outros construíram sobre a areia, essas ainda não sofreram, né, tudo que devem sofrer. Então, perceba que só Deus pode fazer isso. Edificar um lar em vão. Vigia, essa questão de vigiar a sua segurança à toa. Trabalha demais sem efeito. Não dorme o suficiente. Estamos cansados. Jesus, certa feita, ele olha para uma multidão e ele se compadece dela porque eram como ovelhas que não têm pastor. Ovelha sem pastor é ovelha sem segurança, é ovelha sem pastos verdes, é ovelha sem descanso. E ele se compadece. Então eu queria hoje dizer para os irmãos que a grande solução para a nossa vida, para a nossa jornada, para a minha vida, para a sua vida, para a vida das minhas filhas que estão aqui me ouvindo, a grande solução é uma parceria dependente e humilhada. Eu queria que você lesse isso comigo. Parceria dependente e humilhada. Eu vou fazer, mas eu dependo do Senhor fazer. Eu não posso parar de fazer. Mas se eu fizer sozinho, é inútil. Deus precisa fazer. Eu faço, mas eu conto com aquilo que Deus vai fazer. E essa é uma parceria que você depende dele. Se ele não fizer o que você faz, nada adianta. E é uma parceria humilhada, porque é humilhante pensarmos o quanto somos incapazes, insuficientes, o quanto somos dependentes. Jesus mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Pastor, o que eu devo fazer? Forme o seu lar. Vigie a cidade. Trabalhe pelo pão, faça isso. Eu quero dizer até mais. Olha, se você pretende fazer essa parceria humilhada, então faça o seu melhor. Diga para o seu vizinho, faça o seu melhor. Faça o melhor. Diga que não é tudo, não é suficiente e não é eficiente. Você, depois de fazer o seu melhor, você vai dizer, Senhor, no meu casamento, na minha provisão, na minha segurança, eu fiz o meu melhor. Mas depois de fazer o seu melhor, você tem que dizer, olha, Senhor, eu quero dizer para Ti que o meu melhor não é tudo, não é suficiente e não é eficiente. E depois de você oficializar em o nome de Jesus, em oração, essa dependência humilhada, vá dormir tranquilo e creia que Deus trabalhará por ti. Ele trabalha por aqueles a quem Ele ama. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dorme. E enquanto você estiver dormindo, Deus estará trabalhando em você. Enquanto estiver dormindo, Deus estará trabalhando em você. Há quem diga que Deus adormeceu Adão para criar Eva, para que Adão não interferisse, não atrapalhasse. Quando nós nos submetemos a uma cirurgia muito evasiva, nós somos medicados com uma anestesia geral. A anestesia geral é para você não atrapalhar, porque você acordado não é só inútil, não. Você acordado só atrapalha. E aí você é completamente apagado e fica completamente vulnerável nas mãos do cirurgião e de toda a sua equipe. Meus irmãos, quando a gente vai dormir de maneira feliz, dependente e humilhada.
e grato a Deus por Ele nos aceitar nessa parceria. Então, quando você vai dormir de maneira grata, de maneira humilhada, e grato a Deus por Ele aceitar você nessa parceria, por Ele aceitar você na família, aí você vai dormir. E olha, pense nisso. Enquanto você está dormindo, Deus está te abençoando. Vou repetir. Enquanto você está dormindo, Deus está te abençoando. Alguns de nós acompanhamos o nosso desenvolvimento, e alguns de nós monitoramos o nosso desempenho. Se a pessoa é de venda, ou se a pessoa é da parte contábil, ou se a pessoa é de alguma área, né, de execução de mão de obra, a gente olha ali para o nosso desempenho. Hoje, desempenhei bem. Olha, agora, olha como é que eu estou dando certo. Olha como é que isso aí vai me trazer um rendimento. Olha, isso aí você reconhecer o meu trabalho. Isso aqui garante o meu emprego. Olha, isso aqui é a minha proteção. Agora é minha casa. E nós vamos, irmãos, olhando para nós e tomando uma glória que é de Deus, porque tudo que fazemos ainda é insuficiente, ainda fica aquém das nossas necessidades. Mas quando nós reconhecemos isso e entramos nessa santa dependência humilhada e vamos dormir gratos a Deus por Ele ter nos aceitado, enquanto você está dormindo, e é humilhante isso. Você pensa que você produziu quando você fechou aquele negócio. Não, irmão, e lá que você foi abençoado. Não, você é abençoado quando você dorme. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dorme. Meus irmãos, quem quer ser abençoado aqui, diga amém. Para a gente ser abençoado, nós temos que reconhecer a inutilidade dos esforços independentes. A inutilidade de todo esforço que você faz independente de Deus. Quer ser abençoado? Então reconheça a inutilidade dos esforços independentes de Deus. Nós, irmãos, temos que colocar foco no poder e caráter divino. O nosso foco é no poder e no caráter divino. E nós temos que descansar no seu amor. Então, você reconhece a sua inutilidade dos esforços independentes e diz, Senhor, por favor, tudo que eu fiz, eu não estou esperando nisso, eu estou esperando em Ti. E meu foco está no Teu caráter. O Senhor prometeu que vai me proteger, que vai edificar o meu lar e que vai me guardar. O Senhor prometeu que vai me prover. E eu vou descansar porque eu já fiz o meu melhor. O meu melhor foi feito, mas o meu melhor, ele é insuficiente. O meu melhor, ele não é eficiente. O meu melhor depende agora de Ti, Senhor, completamente de Ti. E aí quando você vai dormir assim, aos seus amados, Ele o dá enquanto dorme. Nossos fracassos, meus irmãos, em construir, em proteger, em produzir, eu tenho a certeza absoluta que eu estou diante de pessoas, e não são poucas, que estão aqui hoje dizendo, pastor, estou cansado. Cansado dos problemas familiares, que ficam como uma tempestade, lançando-nos de lá para cá. Estou cansado, pastor, de pensar na gestão, na proteção da minha casa, em produzir os recursos para a nossa manutenção. Eu estou cansado disso. Olha, meus irmãos, e a gente começa a fracassar nessas áreas. E esses fracassos que a gente tem nas relações familiares, esses fracassos que a gente tem na provisão diária, esses fracassos que a gente tem em nos protegermos, não somente fisicamente, porque hoje os perigos, eles são mais do que físicos, né? Eles são intelectuais. Quantas besteiras e ideologias entrando na vida dos nossos filhos, e marido, e esposa. Esse convencimento do mal na cabeça. Há pouco, contei para os irmãos, a irmã, quantos anos você tem de casada? 16, 17 anos. E o seu marido foi embora. Alguém fez a cabeça dele dizendo, eu vou curtir. Então, essa proteção, meus irmãos, esses fracassos, eu acredito que boa parte deles podem ser frutos da nossa prepotente independência de Deus. O apóstolo Paulo diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não é isso uma dependência humilhada? Olha, irmãos, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Quando você for edificar a sua casa, edifique a sua casa para Deus. Se o Senhor não guardar a cidade, quando você for cuidar
da segurança dos seus e da cidade, olha, que seja para Deus, e que quando você for trabalhar, até o pão que você vai prover para os seus, que seja também para a glória de Deus. Portanto, quanto à edificação do seu lar, quanto à segurança da sua vida, quanto ao sustento de todos os seus, assuma a responsabilidade de fazer. Assuma a responsabilidade. Faça assim o seu melhor. E ao terminar de fazer, saiba e diga: não poderia deixar de fazer, mas será inútil se Deus não fizer. Você pode repetir isso? Você pode repetir isso? Não poderia deixar de fazer, mas será inútil se Deus não fizer. E aí, esse salmo fala de sono. E ele diz, e você pode dizer comigo: irei dormir em paz, crendo no amor de Deus e na minha inútil, mas indispensável participação. Inútil, mas indispensável participação. Eu tenho um amigo, e a gente, pelo menos dos amigos que eu tenho, um só que tem essa fala, que eu também tenho essa fala. Quando a gente vai falar de igreja, né, aí alguém diz assim: poxa, está indo bem a igreja? Eu falei: está indo bem, regularmente bem. E o que você está fazendo para tudo dar certo? Aí eu e esse amigo, a gente diz assim: eu estou tentando não atrapalhar o que Deus está fazendo. Porque o meu papel é muito insuficiente, impotente. Eu não vou nem chamar de limitado, eu vou chamar de zero à esquerda. Acho que o meu papel é mais não atrapalhar Deus, o que Deus está fazendo. Quem faz é Deus. É Ele que guarda, é Ele que edifica, é Ele que provê, é Ele que pastoreia, é Ele que alimenta, é Ele que faz, meus irmãos. Diga a glória a Deus, é Ele que faz. Agora, é uma dependência humilhada. E ele termina, irmãos, falando sobre os filhos. 3, 4 e 5. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Ele diz que filhos são herança. Herança é uma propriedade compartilhada. Nós recebemos uma herança. Então, nós não trabalhamos por isso, nós herdamos, é herdada, é uma herança, é uma propriedade compartilhada da geração anterior, né, para a próxima geração. Diz que filhos são galardão, é uma espécie de dádiva, recompensa. Eu li vários comentários, eu leio muitos comentários, então um dos comentaristas disse assim, que os filhos é a prova que Deus está acreditando na próxima geração. Quando Deus nos dá filho, Ele está acreditando na próxima geração, que nós pais, nós trataremos nossos filhos como flechas. Então Deus, se Ele te deu, quem é pai aqui, mãe, diga amém. Deus está acreditando em você a próxima geração. Deus está acreditando em você a próxima geração. E as flechas, elas têm pelo menos três observações, 3 peculiaridades. Nós temos que carregar. Quando um soldado, e esse é um período, né, que jaz assim num tempo muito distante, onde flechas eram usadas, e esse linguajar, né, que Salomão usa aqui, essas flechas, um guerreiro, ele não ia fazer uma flecha, ele não ia procurar uma flecha, ele andava com a flecha. Então, filhos, eles ficam juntos. Nós carregamos os nossos filhos, nós andamos com os nossos filhos, nós, irmãos, colamos os nossos filhos nas nossas vidas. Amém, irmãos? Nós precisamos, flecha é para ser apontada, nós apontamos essas flechas, retesamos o arco e nós apontamos. Filhos, você deve mostrar a direção, você deve apontar o caminho a seguir e você deve ser uma referência, você aponta. E sabendo nós que devemos apontar para a glória de Deus e para Cristo. Terceiro, nós temos que lançá-los. O texto vai dizer, como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. E ele termina dizendo, feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Filhos é proteção para a nossa velhice. Filhos, eles servem como proteção para a velhice dos pais. Se seu pai, sua mãe, eles são idosos,
você tem a incumbência de protegê-los quanto aos inimigos que pleiteiam junto à porta. Seja as limitações, sejam físicas, emocionais, mentais, materiais, não importa. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Não deixe seu pai e sua mãe passar vergonha por falta de auxílio, de proteção, de carinho e de amor. Diga para o seu vizinho, não deixa. Você nasceu para isso. Portanto, irmãos, essas bênçãos aqui, eu queria deixar com os irmãos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho que edificam, eu deixo claro para os irmãos que família que permanece abençoada, começa abençoada e termina abençoada, é família que Deus edifica. Fora isso, não há. Segundo, diz o texto, irmãos, que proteção, guarda, vigia, sentinela, só existe proteção de fato e de verdade em todo tempo, em todo lugar. E a prova de qualquer investida, se Deus proteger. Por mais que você trabalhe, não há proteção. Provisão necessária. Olha, pão sofrido, Deus não quer que a gente tenha um pão sofrido. Inútil vos será levantar de madrugada, comer tarde, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Deus quer te dar uma vida abençoada. Quem crê nisso, diga amém. Seu trabalho não pode fazer isso. Eu queria, irmãos, explicar para os irmãos que isso tudo aqui só é possível, só vem da parte, repete comigo, só vem da parte de Deus. Agora, Deus, isso tem um caminho para chegar a você. Deus hoje, o Pai Criador de todas as coisas, só faz por meio de Jesus. Jesus é o meio pelo qual Deus nos abençoa. Em Jesus nós temos o sim de Deus. Jesus é o mediador entre nós e Deus. Jesus é o nome pelo qual nós oramos. Por quê? Ele só faz por meio de Jesus, ele só ouve em nome de Jesus, ele só abençoa para a glória de Jesus, ele só edifica, guarda e provê por meio de Jesus. Deus, de maneira genérica, que nós o chamamos, ele ganhou cara, ele ganhou nome, ele ganhou existência física, ele viveu entre nós, ele começou o seu ministério com 30 anos, aos 33 anos ele ofertou voluntariamente a sua vida na cruz do Calvário, foi sepultado, foi morto, sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e hoje ele está junto aos céus, e ele é o nosso advogado, ele é o nosso intercessor, ele é o nosso representante, e Deus, irmãos, decidiu colocar o nome dele acima de todo nome, e Deus decidiu só abençoar a humanidade através dele, para a glória dele, unidos com ele. Quem entende isso, diga amém. E a grande pergunta, meus irmãos, se eu fosse prestar contas a Deus, e Deus dissesse assim, olha, se você errar, eu vou botar você no inferno. E Deus dissesse assim, eu quero que você faça a essa pessoa que está na sua frente a pergunta mais importante da vida dela. A pergunta mais importante que deve levar essa pessoa a tomar uma decisão. A pergunta mais importante que eu faria a você e me colocaria à mercê do castigo de Deus, se fosse o caso, eu diria para você o seguinte: como está a sua relação com Jesus? A sua relação com Jesus, ela vai definir a sua vida, como ela vai ser aqui. A sua relação com Jesus vai definir que tipo de segurança você tem aqui. A sua relação com Jesus vai definir que tipo de família você vai ter aqui. A sua relação com Jesus define toda a sua vida. E mais, a sua relação com Jesus, ela define aonde você vai passar a eternidade. Porque, irmãos, esse texto aqui, ele fala de lar, ele fala de segurança, ele fala de provisão e ele fala de filhos. Mas toda a Bíblia aponta para Jesus, até e principalmente após a morte. Esse Jesus,
A tua relação com Jesus, ela define como é que vai ser a sua casa aqui, como é que vai ser a sua segurança aqui, como é que vai ser a sua provisão aqui. É a sua relação com Jesus que define isso. Mas também define a sua morada no céu, uma cidade celestial, um trabalho perpétuo e uma família de muitos filhos de Deus reunidos na glória. Porque para você trabalhar e assumir oficialmente uma relação com Deus, de uma dependência humilhada diante dEle, eu sou sabedor de que, eu sou testemunha de que esse é o único caminho de você ter uma casa bem edificada, uma cidade guardada, provisão na sua casa. É a única garantia que você tem de você ter, irmãos, os seus filhos no Senhor. A única garantia que você tem da parte de Deus é se você assumir oficialmente essa dependência humilhada através de uma relação com o Senhor Jesus Cristo, entendendo e confessando que Ele é o Senhor de todas as coisas e o Salvador de todos os seres humanos. Quem crê nisso, diga amém. Há muitas pessoas que não sabem o que eu vou dizer agora, mas eu estou falando com a autoridade da palavra de quem crê na palavra de Deus, diga amém. Tem muita gente que não sabe o que eu vou dizer agora, mas eu vou dizer. Deus só nos ama em Jesus. Deus só nos abençoa em Jesus. E é impossível felicidade plena fora dele. Deus, Ele é a fonte do remédio para toda a nossa ansiedade, angústia e medo, seja na família, seja na segurança, seja na provisão, seja nos filhos. E Deus decidiu fazer qualquer coisa, e não negar absolutamente nada àqueles que reconhecem o Filho dele como Senhor e Salvador das suas vidas. Pastor, como é que eu entro numa dependência humilhada diante de Deus e passo a ter, eu trabalho na minha casa, mas Deus trabalha também. O meu trabalho não é dispensável, mas o meu trabalho é inútil, eu tenho que trabalhar, mas eu conto com o trabalho de Deus. E eu vou ter a garantia de uma construção de Deus, um lar construído por Deus. Pastor, como é que eu faço para trabalhar pela minha segurança, sabendo que a minha segurança é inútil, mas eu contar com o trabalho de Deus, na segurança da minha casa, do meu lar, da minha existência e dos meus também? Pastor, como é que eu faço para trabalhar, sabendo que o meu trabalho não é suficiente, ainda que eu durma tarde, acorde muito cedo, coma um pão que penosamente eu granjeei? Como é que eu faço para eu ser abençoado enquanto eu durmo? Pois isso diz a palavra. Você precisa assumir oficialmente uma dependência humilhada, reconhecer que o seu trabalho é inútil, não abrir mão do seu trabalho e continuar trabalhando, mas olhar para o trabalho de Deus e dizer: Senhor, é o Senhor que está fazendo, a glória é tua, o louvor é teu, a honra a ti pertence. Como é que eu faço isso, pastor? Por intermédio de Jesus. Confessando Jesus como Senhor e declarando Jesus como teu único e suficiente Salvador. Como? Pergunte ao seu vizinho, como está a sua relação com Jesus? Eu quero dizer para os irmãos, alguns de vocês, se eu os ver hoje pela última vez na minha vida, e nunca mais eu ver os irmãos, eu não ficarei arrependido e eu não vou ser punido de que eu falei a verdade para os irmãos, dizendo: uma vida feliz só em Jesus, uma casa edificada, uma segurança, provisão, só em Jesus Cristo você consegue isso. Só assumindo oficialmente uma dependência humilhada. E aí, aqui fica o meu convite para todos os irmãos. Fazendo assim, nem todos, mas eu faço o convite. Qual o convite, pastor? De dormir tranquilo, sabendo que enquanto você estiver dormindo, esse Jesus que é Senhor, esse Jesus que é Salvador,
Ele vai estar fazendo tudo aquilo que você precisa e dando tudo aquilo que é necessário para a sua vida enquanto você está inutilmente dormindo. Inutilmente dormindo, inoperante, inconsciente, sem participar de nada, sem interagir, sem dar palpite, sem opinar, sem se cansar. Pelo contrário, em pleno descanso, desligado, suspenso, no teu santo sono, enquanto você dorme, Deus está abençoando você. Quem crê nisso? Tem melhor maneira, irmãos, de assim ser abençoado? Ser abençoado com tudo aquilo que a sociedade pensa que só o trabalho pessoal, que só o investimento pessoal, que só o desgaste pessoal, que só o suor pessoal, que só as lágrimas vão fazer isso. Não é verdade, não é verdade. Se você entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele, o mais Ele vai fazer por você. E olha, irmãos, quantas pessoas hoje não estão cansadíssimas, fatigadas, exaustas. Quantos irmãos não podem ter chegado aqui, poxa, pastor, tão cansado, minha casa de cabeça para baixo, eu estou com medo disso, eu estou com medo daquilo, eu estou com medo desse, eu estou inseguro. Olha, pastor, eu estou trabalhando tanto, mas por mais que eu trabalhe, parece que o meu dinheiro cai num saco furado, nada acontece. Meus irmãos, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dorme. Quem Deus ama, meus irmãos? Deus não ama o Edilson. Todo o amor de Deus, ele está derramado na pessoa de Jesus. Deus me ama por causa de Jesus. Não existe hoje, nunca existiu e nem vai existir algo na minha vida que chame a atenção de Deus para Deus me amar. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Pastor, eu pensei que lá no céu você era tido como gente boa. Não, irmãos. Lá no céu eu sou tido como alguém que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, por ele foi justificado e perdoado. Por isso, eu creio que meu nome está lá. Mas não existe absolutamente nada em mim que coloque meu nome lá. Então, aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Quem ele ama? Ele ama todos aqueles que reconhecem a seu Filho como Senhor e Salvador. Tanto que ele vai dizer assim, pela boca do evangelista João, a todos quantos o receberam, recebeu quem? Jesus. A todos quantos receberam, Deus o Pai deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí Deus trata você como filho, genuinamente filho, porque você reconheceu o senhorio e a obra salvífica de Cristo lá na cruz do Calvário. Você pode repetir e eu encerro aqui? Eu preciso oficializar uma dependência humilhada diante de Deus por intermédio de Jesus, para que a minha vida e todo o meu trabalho eu reconheça que é inútil e eu viva na dependência total de Deus, que me abençoa enquanto eu estou dormindo. Amém. Vamos ficar de pé. Ó Senhor. Ó Senhor. Tenha misericórdia de nós. Meus irmãos, é muito comum nós estarmos cansados. Cansados. Eu acredito que eu tenho gente aqui dedicada, se dedicando ao trabalho, se dedicando à família, se dedicando à segurança do lar, batalhando, mas as coisas não estão dando certo como deveriam dar. Eu entendo. Eu também já passei por isso. Quem não passou por isso? Nós precisamos de oração. Nós precisamos dizer, Senhor Jesus. Olha, você não sabe o efeito que isso tem no céu. Quando você de coração diz assim, Senhor Jesus, eu quero dizer que eu dependo de Ti. E eu quero parar de colocar tantos créditos nos meus esforços pessoais.
Porque hoje eu estou ouvindo que por mais que eu faça, é inútil. Por mais que você faça, é inútil. É inútil. E Deus é poderoso para renovar você. Dormindo, Ele vai te abençoando. Aos seus amados, Ele dá enquanto estão descansando. Aos seus amados, Ele dá enquanto estão descansando. Descansando nele. Sabe, irmãos? A verdade é que eu vim aqui para dizer para você assim, olha. Vem cá descansar. Vem cá descansar. Vem descansar. Eu estou nessa também, eu estou descansando, eu quero descansar. Eu quero descansar. Agora à noite, eu mudei, né? Eu ia pregar o Salmo 4. Eu preguei 3 de manhã, ia pegar o 4. E o Salmo 4, lá no finalzinho, ele diz assim, olha. Deito-me e logo pego no sono. Descansar. Nós fizemos Portas do Céu. A intenção é de mostrar para os irmãos que há descanso em Deus, há refrigério em Deus, há um renovo em Deus para a sua vida. Assim.